Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área. Hoje estou aqui para palpitar, dar os meus pitacos sobre o sorteio da Libertadores, oitavas de final definidas e também falar um pouquinho sobre os confrontos dos brasileiros na Copa Sul-Americana. O sorteio acabou de acabar e eu vou fazer aqui uma mini análise. Estou com o meu computador aqui em cima da mesa para não perder nenhum confronto. Mas antes de começar, queria pedir o like no vídeo se você puder, isso ajuda muito a gente, também para se inscrever no canal, super importante. E por último, vou deixar na descrição aqui o nosso link para o Instagram, seria muito legal que você nos seguisse lá também. Estamos fazendo postagens todo dia, toda hora, estamos bastante engajados lá no Instagram também, beleza? Bom, a começar a gente teve um grande confronto definido, River Plate e Cruzeiro, o atual campeão River Plate, que ganhou em cima do Boca Juniors em Madrid ano passado, né, naquele absurdo, enfrenta um Cruzeiro que fez uma primeira fase muito boa, mas que está numa temporada que por enquanto está colocando em xeque, em dúvida, até onde esse Cruzeiro pode chegar. Os 4 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro até aqui, na minha opinião, o Cruzeiro não fez nenhum grande jogo. E então vamos ver o que vai acontecer. Eu dou um leve favoritismo para o River, mas também por se tratar de confrontos após a Copa América, isso é importante dizer, muita coisa pode mudar até lá, mas nesse momento, se fosse agora, daria um leve favoritismo ao River Plate pela camisa que tem. O Cruzeiro também é um gigante da América do Sul, mas é o atual campeão, o River, e tem uma torcida pesadíssima ao seu lado, embora a torcida do Cruzeiro também deva lotar o Mineirão. Inclusive desse confronto, eu acho que quem passar garantido na semi eu não diria, mas praticamente com um pezinho lá, porque enfrenta um vencedor de São Lourenço e Cerro Porteño. São Lourenço, que na minha opinião é o pior time argentino que chegou a essa fase da Libertadores, está muito mal lá na Argentina, inclusive, fez uma primeira fase da Libertadores patética, e o Cerro Porteño é um time que se mostrou melhor do que nos últimos anos, mas é difícil apostar muito em paraguaios nessa altura do campeonato, né? Então eu acho que aqui, ou Cruzeiro ou River tem um bom caminho para chegar às semifinais. Abaixo nós temos aí LDU de Quito e Olímpia, que é o maior time indiscutivelmente do Paraguai, o maior time, o time do Paraguai que mais venceu a Libertadores. É um confronto difícil, mas a LDU, pelo quesito altitude, talvez seja um palpite meio raso, mas é que é realmente difícil. Deve ser um confronto equilibrado, mas por Quito ser um lugar tão difícil de jogar, dou um leve favoritismo aqui para a LDU, que enfrentaria o vencedor de Atlético Paranaense e Boca Juniors, né? O Atlético ganhou muito bem do Boca em casa, mas a gente sabe que Boca da primeira fase nunca é igual Boca do mata-mata. Então não pense, torcedor do Atlético Paranaense, que vai ser fácil como foi aquele dia, não será. E inclusive vai ter muito mais a cara do jogo de volta, que teve ali a atuação do juiz e tudo mais, um jogo que não tinha o VAR, o torcedor do Atlético reclamou muito. Acho que tem tudo para ser um confronto equilibrado. O Atlético Paranaense vem numa atuada muito interessante desde o ano passado. O Boca, por sua vez, melhorou também depois da troca de técnico. Então, não sei, é um confronto equilibrado. Eu, assim, pela camisa, eu apostaria no Boca Juniors. É um time que é talvez o maior time da América do Sul hoje. Então é um time que também jogar na casa deles é complicadíssimo. A Bombonera é um estádio, talvez o estádio mais difícil de se jogar na América do Sul. O Atlético Paranaense sentiu isso há pouco tempo. Mas, claro, tem condição em futebol para passar. Vou torcer muito pelo Atlético Paranaense, mas acho que dá Boca. Na outra chave, a gente tem aí Godoy Cruz e Palmeiras. Convenhamos, um adversário fácil para o Palmeiras. Palmeiras que já se deu bem no sorteio da Copa do Brasil, pegando o Sampaio Corrêa, se dá bem novamente, pelo menos em tese, para pegar o Godoy Cruz, que é um time pequeno da Argentina, um time que vem fazendo boas campanhas ao longo dos últimos anos, tem na sua casa um lugar que é difícil de ser batido, mas pela força e investimento do Palmeiras, acho que não dá nem para colocar muito na brincadeira aqui. Palmeiras, pelo menos em casa, tende a amassar o Godoy Cruz e passar com certa tranquilidade, esse é o meu palpite. E aí pegaria o vencedor de Libertad e Grêmio. Libertad ganhou do Grêmio em Grêmio, com perdão da brincadeira, ganhou do Grêmio em Porto Alegre na primeira fase, depois perdeu de 2-0 em casa. É um time que ganhou naquele jogo em Porto Alegre muito ao acaso. Foi um jogo que o Grêmio não esteve bem. O Grêmio não tem feito um ano tão bom quanto os últimos anos, é bom dizer. O trabalho do Renato não está encaixando tanto quanto nos últimos anos. Mas ainda assim eu acho o Grêmio muito superior ao Libertad, acho que ganha inclusive os 2 jogos e passa com certa tranquilidade, então aqui eu prevejo um confronto bem interessante aí já lá na frente do calendário, até muita coisa pode acontecer quando Palmeiras e Grêmio possivelmente se enfrentarem, tende a ser um confronto muito legal aí.
Dois estilos muito diferentes, né? Renato contra o Filipão. Ano passado, o Filipão se deu melhor. Aí temos Emelec e Flamengo, um confronto que tem se desenhado ao longo das últimas Libertadores com certa frequência. Aí. O Emelec sempre tem enfrentado o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem futebol para passar. O Flamengo, pelo menos no quesito elenco, é o segundo melhor time do Brasil, na minha opinião. Tem o melhor ataque do Brasil em nomes e tem que passar. É um confronto que se o Flamengo cair por Emelec, vai ser uma decepção muito grande. Então aqui, coloco total favoritismo no Flamengo, aposto no Flamengo. Internacional para fechar, que seria o adversário possivelmente do Flamengo aqui, né? Nacional é um time chatíssimo de pegar em mata-mata de Libertadores. É um time que sabe se defender tanto fora quanto dentro de casa. Não tem um poderio ofensivo tão grande, mas é um time que dificulta para todo mundo. Nunca vai ser fácil enfrentar o Nacional. Mas o Inter tem um trabalho sólido e dentro de casa tem sido também um time muito difícil de ser batido. Então eu aposto aqui num confronto, numa chave totalmente brasileira, desse lado da Libertadores, com Palmeiras e Grêmio se enfrentando, Flamengo e Internacional também fazendo as semifinais, o que seria muito legal. Imagina essas quartas de final entre Cruzeiro e Cerro Porteño, ou River e Cerro Porteño. Aí você tem, de repente, um LDU e Boca, o Atlético Paranaense. Aí você tem um Palmeiras e Grêmio e Flamengo Internacional. Seria muito legal. Esses são os meus palpites da Libertadores. Agora eu vou aqui rapidamente, porque o vídeo não tem edição, buscar os confrontos da Sul-Americana, dos brasileiros e também vou palpitar. Vamos lá. Temos aqui Fluminense e Atlético Nacional. Atlético Nacional que tem chegado forte em sempre torneios de mata-mata, foi campeão da Libertadores recentemente, chegou numa final de Sul-Americana e acabou dando o título à Chapecoense pelo incidente que aconteceu. É um time sempre muito difícil de ser batido em seus domínios. O Fluminense é um time que vem jogando um belo futebol, mas que não tem caminhado tanto com os resultados. Difícil dizer, não tenho acompanhado tanto o Atlético Nacional, por isso é muito difícil dizer, mas hoje o Atlético Nacional está mais consolidado na América do Sul do que o Fluminense, só por isso dou um leve favoritismo, mas é mero chute, não tenho como analisar. Assim como não posso dizer muito de União La Calera contra o Galo, né? É um time chileno que eu nunca ouvi falar, não conheço outros tantos times chilenos, mas esse não conheço de verdade. E pega um Atlético Mineiro que vem aí, começou um Campeonato Brasileiro bem, mas quando enfrentou a realidade de enfrentar um time mais forte, acabou sucumbindo em casa diante do Palmeiras. Mas esse time, pelo menos pela camisa, me parece acessível para o Galo passar de fase. Acho que a torcida vai tratar esse duelo como obrigação e eu acho que o Atlético Mineiro tem toda a condição de passar. Assim como o Sol de América e Botafogo. O Botafogo vem sendo a surpresa do começo do Campeonato Brasileiro com o trabalho do Barroca. Acho que o Botafogo também é favorito aqui. E bom, não sei, difícil dizer, também não conheço o Sol de América, mas acho que o Botafogo tem tudo para passar. São times sul-americanos, é complicado, se você não acompanha a fundo, se você não é um especialista em futebol sul-americano no mais fundo, mais profundo, é difícil se analisar, mas pelo trabalho que o Botafogo vem fazendo, eu coloco o Botafogo como favorito mesmo sem conhecer o Sol de América, e me perdoe por não conhecer, a gente tem que ser honesto em dizer isso. Corinthians e Deportivo Lara, os times venezuelanos vêm melhorando ao longo dos últimos anos, mas ainda assim o Carille passou aí com o Corinthians do Racing. Apesar do Racing jogar com o time reserva, o jogo decisivo em casa, o Corinthians tem que buscar alguma coisa grande nessa competição, que convenhamos, eu acho que junto com a Copa do Brasil são os únicos títulos possíveis do Corinthians esse ano. Não vejo o Corinthians disputando o título do Campeonato Brasileiro. Posso queimar a língua? Posso, mas acho que a Copa Sul-Americana, inclusive, é o título mais acessível para o Corinthians, Então acho que o Corinthians tem que entrar com tudo aqui e tende a passar. Temos aí, por fim, temos mais alguém? Eu acho que é isso, gente. Se eu esqueci mais de alguém, me desculpem. Um vídeo aqui que não tem tanto roteiro, fui fazendo conforme as coisas foram surgindo, mas é isso. O que você acha? Peço para que deixe os seus palpites aqui embaixo nos comentários. Se você está comigo, se você não está, quais você concorda, quais você discorda. Não se esqueça do like. É isso, vamos se falando e até o próximo vídeo.